Hoje, meus queridos irmãos, nós celebramos com grande alegria, neste quinto domingo da Páscoa, o batismo também de nossos jovens, que muitos deles aí receberão a primeira Eucaristia. Queremos então, nesse dia, meditar um pouquinho sobre o que a leitura nos oferece para nós entendermos a grande missão da igreja e como nós fazemos a igreja crescer. E nós também meditaremos um pouquinho sobre o que estamos celebrando, que é o batismo. Vamos começar aqui pela leitura do dia. Na primeira leitura, e algo muito belo que eu gostaria de compartilhar com vocês, os apóstolos, eles estão passando por uma situação bem complexa, que é o seguinte. Veja, aqui nós estamos, teve Pentecostes, para nós entendermos aqui, teve Pentecostes. Depois do Pentecostes, muitos foram as pessoas que aderiram à fé, lá na região de Jerusalém. E ali então, eles começaram a prestar o auxílio, ou seja, cuidar da pregação, cuidar da palavra, celebrar a Eucaristia e realizar também ali os outros sacramentos. Acontece que em Jerusalém também moravam as pessoas de origem grega, aquilo que eles chamavam de os pagãos. E eles também aderiram, muitos deles aderiram à fé. E era uma comunidade nova, porque até então não se misturava os gregos com os judeus. Naquela situação, o que aconteceu? Era sinal de caridade, é claro, cuidar das viúvas, porque naquela época não existia previdência social ou coisas assim para prestar o auxílio. E quem geralmente era a fonte de renda em casa era o homem. Então, quando a mulher se tornava viúva, basicamente ela passava por necessidade. E acontecia onde muitas, lógico que não dali, do pessoal da comunidade, mas muitas pessoas da sociedade acabavam muitas vezes recorrendo a meios não tão corretos para sobreviver. Começou então, tinha este auxílio. Acontece que como não tinha o costume de atenderem, não era um costume cultural, podemos dizer assim, estar junto ali os gregos e os judeus, quando era uma viúva grega, de origem grega, ela tinha menos preferência, então eles focavam mais nas de origem judaica, porque a grande maioria lá, dos que estavam naquela comunidade de Jerusalém, era de origem judaica. E elas ficavam sem ser assistidas. E aí nessa situação, os apóstolos vendo aquilo ali, no primeiro momento então eles começavam a ajudar, porque poxa vida, olha só, está um monte de gente aqui passando necessidade, nós temos que ajudar, fazer alguma coisa. E os apóstolos foram para fazer. E aí o que eles começaram a notar? Que à medida que eles se dedicavam mais a isto, veja, não estou dizendo que isso aqui é algo ruim, é algo bom. É ou não é algo bom ajudar quem necessita? Vamos perguntar de novo. É algo ou não bom ajudar quem necessita? Sim, é algo bom. Mas o que eles percebiam? Que à medida que eles estavam fazendo essas ações boas, eles estavam tendo menos tempo para fazer outras coisas boas. E qual eram essas outras coisas boas? Ele mesmo diz: a pregação da palavra de Deus, a realização dos sacramentos. Em outras palavras, é aquilo que nós chamamos, no ditado, estava descobrindo um santo para cobrir outro. E a missão primeira deles, o que o próprio Senhor esperou deles, o que o próprio Senhor enviou eles: ide por todo mundo, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ide evangelizai, levai o evangelho, anunciai a palavra. Eles estavam percebendo que ao cuidarem dessas outras coisas boas, eles estavam esquecendo
do que era o essencial. E ao deixarem, perceberem que estavam deixando de lado o essencial na hora, gente, não está certo que isso aconteça. Não é que não está certo ajudar as famílias carentes, não está certo que isso aconteça, não está certo que a gente tenha que, além de cuidar da nossa missão, cuidar de outras missões que não é responsabilidade, podemos dizer assim, não é responsabilidade, é lógico, não é vocação meramente nossa, é vocação de vocês. Porque se nós ficarmos responsáveis para realizar isso também, nós vamos anunciar menos a palavra. E começando a fazer essas outras coisas boas, nós cairemos numa armadilha, que é a de deixar o essencial. E por isso então, naquela ocasião, eles pedem às pessoas que escolhem gente de boa fama, repletos do espírito de sabedoria, para encarregar então dessa tarefa. Que aí então, escolheram ali 7 homens. Não vou aqui falar os destinos de cada um deles, mas aqui apenas entendermos a ideia. Agora vamos olhar num plano espiritual tudo isso, todo esse fato que aconteceu. Nós sabemos, o próprio São Paulo vai nos alertar que não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra seres espirituais, potestades, e por aí vai. O Senhor então quer nos fazer ensinar, quer nos mostrar a grande armadilha que se esconde em pequenas coisas. Quando fazemos algo bom, deixamos daquilo que é essencial. Padre, onde o senhor quer chegar? Vejam, primeira coisa que nós temos que entender: qual é a missão do leigo? A missão do leigo é a de semear o evangelho no mundo. Essa é a missão do leigo. Porque o leigo, mais do que o padre, o leigo está a semana toda convivendo com pessoas que estão à margem da fé. O padre não está o dia todo no comércio. O padre não está entrando em contato com gente que não crê. O padre não está dia e noite convivendo com pessoas que não vivem a fé católica. Quem está fazendo isso? Quem está convivendo? Quem entra em contato com isso? São os leigos. O contato que o padre tem com o povo, geralmente é com o povo que tem fé. Consegue entender? O contato que o povo de Deus tem são com outros povos. Muitos que não têm fé, ou muitos que vivem à margem da fé, fazem o mínimo necessário e tudo mais. Ora, é lógico, se é o leigo que tem mais contato com aquelas pessoas que não creem, é porque ele tem uma missão lá com aquelas pessoas que não creem, de anunciar a palavra, de assistir, de ajudar, ou seja, há algo que se espera deles lá. Por quê? Se não acontece isso, qual que é o resultado? O padre, é o que eu estou dizendo no meu caso, mas o padre, ele vai se sentir muitas vezes impelido, levado a ter que fazer essa parte. Não estou dizendo que é algo ruim, veja, é algo bom que o padre vá lá, vá em meio à sociedade e tudo mais, e conviva com aquelas pessoas, e vai lá, chama um, chama outro. Mas ao fazer isso, o que ele corre o grande risco de realizar? Melhor dizendo, de deixar de realizar? A melhor formação do povo de Deus. E aí, fazendo algo bom, deixa o essencial. A armadilha de Satanás, meus queridos irmãos, está em nos fazermos esquecer para que existe a igreja. A igreja existe para fazer crescer o reino de Deus.
É lógico que nesse processo de fazer crescer o reino de Deus, a começar primeiro no nosso coração, porque o reino de Deus precisa crescer em nós, para que a partir de nós comece a crescer o reino de Deus em nosso meio. Nesse processo é lógico que nós encontraremos muitas realidades onde as pessoas passam por necessidades básicas e precisam de algo antes de ser ali evangelizado. Os franciscanos, por exemplo, né? Olhamos lá São Francisco de Assis, como ele se doava ali aos leprosos da época. Mas não era somente uma assistência que ele fazia. Iria lá, fazia isso e logo depois levava o evangelho, porque esse era o essencial. Fazer crescer o reino de Deus. Esta é a nossa missão enquanto igreja. É isso que Cristo nos pede. Por quê? O próprio Jesus nos ensina: de nada vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua própria alma. De nada vale. Nós somente então podemos entender o nosso lugar na igreja quando nós entendemos o porquê existe a igreja. A igreja, entenda o que eu vou dizer, não é um lugar onde nós formamos bons cidadãos. Como assim, padre? Então aqui só vai ter corrupto? Não, não é isso. A igreja é o lugar onde Deus quer nos formar homens novos. Como assim, padre? Quando nós pensamos apenas em bons cidadãos, nós estamos pensando aqui apenas numa simples convivência social. É bom que a gente então conviva bem, e a igreja não vai nos ajudar a conviver bem uns com os outros. E a gente acha que a meta é essa. A meta vai além disso. Quando a gente pensa em homens santos, é lógico, a gente está pensando na graça espiritual da vida nova, o homem novo, formado por Cristo. E é lógico que este homem novo formado por Cristo vai ser um exemplo para os outros homens e formar uma sociedade nova. É lógico que esse homem novo formado por Cristo, onde Cristo reina, não vai haver nele pecado. Se não vai haver nele pecado, não vai haver nele corrupção e tantas outras coisas que nós vemos de ruim na sociedade. Consegue entender o que eu disse? A igreja não está aqui, não existe para formar bons cidadãos, mas para formar, podemos colocar aqui essa palavra, santos cidadãos. Aqui está a diferença. É importante então em tudo isso nós entendemos a missão que compete a cada um de nós, para não cairmos no risco de, como muitas vezes acontecia naquelas pessoas: é problema dos apóstolos, deixa que eles resolvam. É problema do padre, deixa que ele resolva. Não, a igreja é você, a igreja sou eu. Cada um de nós temos uma missão específica nesta mesma igreja. Eu serei cobrado daquilo que é a minha missão, vocês serão cobrados daquilo que é a sua missão. Eu serei cobrado do que eu anunciei da palavra, do que eu mostrei de correto sobre as coisas de Deus, do que eu me ofereci para, através de mim, os sacramentos serem realizados com eficácia para a vida de vocês. Essa é a primeira missão, é o que se espera de um padre, dizia o Papa finado Bento XVI, né? Do padre não se espera que ele seja bom em oratória, que ele seja, né, um bom administrador, que ele seja, né, um bom empreendedor, que ele seja, né, um grande ativista social. Do padre não se espera disso. O que se espera de um padre é que ele seja homem de Deus. É disso que se espera de um padre. Veja, as outras coisas, não estou dizendo que são coisas ruins, mas são outras coisas que as outras pessoas também podem fazer. Mas
Quando nós vamos para um padre, o que nós esperamos? Encontrar Deus nele. E essa é a missão do padre. E a missão do leigo: lançar as sementes do reino de Deus nos caminhos por onde andar. Será que estamos cumprindo essa missão? Jesus vai dizer no Evangelho que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um caminho a gente trilha passo a passo. A verdade é algo que nós aderimos. A vida é o que somos. Quando Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está mostrando que deve haver uma coerência entre o que eu sou, cristão, no que eu creio e no que eu faço no meu dia a dia. Se não há essa coerência entre o que eu sou, o que eu creio e o que eu faço, tem algo errado aí. É muito fácil para nós dizermos o que somos, dizemos o que queremos e fazemos o contrário. O que eu sou, Cristo. Quem eu creio, Cristo. E o que eu faço, os meus passos são Cristo. Voltando agora aqui para o mistério, indo para o mistério que estamos celebrando hoje, do batismo desses jovens, eu me volto de maneira especial para os padrinhos, para entendermos um pouquinho aqui a importância do ser padrinho. Vejam, cada uma dessas crianças que nasceram, elas nasceram e foram destinados a responsabilidade deles, da formação deles, a um responsável. Que o primeiro responsável, é lógico que é os pais, mas muitas vezes acontece de serem avós e por aí vai. Quando as crianças estão ali, na sua fase de formação, o que acontece de errado com a criança, ou seja, o que acontece de desvio dessa criança, para quem se vai? Para o responsável, não é assim? Se a criança aponta na escola, quem que vai ser responsabilidade? Quem que vai ser chamado? Vai ser o vizinho da criança? Vai ser o amigo da criança? Vão ser os pais. Porque eles assumiram a responsabilidade ao gerarem esse filho. Ou os responsáveis, os avós, sei lá, ou alguém que assume o papel como responsável civil por aquela criança. Eles vão responder pelas atitudes. Por quê? O que se espera deles é que eles formem bem os seus filhos. Tanto é que se acontece algo bem grave, né, quem acaba arcando com a multa desse algo bem grave que as crianças cometeram são os pais. Porque eles então assumiram a responsabilidade de formar. Aqui podemos dizer aqui, civilmente, olhando numa situação civil, civilmente, os seus filhos, aquelas crianças, até o período onde elas poderão responder por si mesmas. Você entender? A gente não, uma criança que, sei lá, com 8 anos, pegou escondida a coisa da casa do seu amiguinho, e aí amiguinho, ele roubou o meu brinquedo. A gente não vai mandar essa criança para a cadeia. Mas a gente vai falar, olha lá, o seu filho está fazendo isso, isso e isso. Vai falar com os pais. Onde você quer chegar, padre? Calma aí. Também a nível espiritual, uma vez que geraram os filhos, os pais são responsáveis espiritualmente por todo o desvio espiritual que os seus filhos muitas vezes vão a trilhar. Quando nós falamos dos mandamentos de honrar pai e mãe, esse mandamento não é nem tanto para os filhos enxergarem nos pais um exemplo. Melhor dizendo, não é tanto nos filhos terem que ter uma obediência aos seus pais. Mas este mandamento de honrar pai e mãe, ele pesa muito mais para os pais, de serem um exemplo irrepreensível para os seus filhos. Porque todo e qualquer caminho errado, todo e qualquer desvio que poderá cometer ali os seus filhos, o olhar será lançado primeiro para os seus pais. Vamos pegar um exemplo bem simples para nós entendermos. A imagem materna
de Nossa Senhora é formada a partir da imagem materna que o filho tem da mãe. A imagem paterna de Deus é formada da imagem paterna que ele tem do Pai. Agora imagina, que visão vai ter de Deus, ou como vai conseguir relacionar com Deus misericordioso a criança que cresce com um pai que é violento, com um pai que muitas vezes quando chega em casa embriagado, briga com a esposa. É lógico que essa criança vai ter dificuldade de rezar a Deus Pai, porque a imagem que foi formada de pai nela é a imagem errada. Ou, por exemplo, da mãe que, sei lá, realizou tantos outros caminhos errados, ou a mãe que era viciada em alguma coisa. E ali então, a criança tinha que mais, ir, sei lá, para os avós, alguma coisa assim, do que para a própria mãe. É lógico que ela vai ter uma dificuldade de entender o amor da Virgem Maria, porque a imagem de mãe que ela vai ter não é uma imagem correta. Aqui pegando um exemplo, nós entendemos como as responsabilidades de nossas ações recaem para aquilo que os nossos filhos crerão. Tá, pai, tudo bem, mas e o padrinho? Chega aí, Onde está o papel deles nisso tudo? Nós falamos tudo isso numa geração, podemos dizer aqui, material, ou seja, quando a criança ela é gerada. Hoje nós estamos participando de uma geração espiritual, ou seja, quando as crianças nascerão para a fé. E quando elas nascerem para a fé também, é necessário que hajam responsáveis. Ao elas nascerem para a fé também, é necessário que haja alguém que a gere, se responsabilize para formar espiritualmente essa criança, esse jovem. E é interessante porque o batismo ele vai mostrar em tudo que é uma nova geração, um novo nascimento. Por exemplo, a criança quando nasce no hospital ali, sei lá, quando há o parto, os médicos aí bem sabem, ele nasce através das águas, porque há um líquido ali, líquido amniótico. A criança quando vai nascer de novo, a água é derramada. Quando a criança nasce, ela nasce de alguém. Alguém é entregue a seus braços. Alguém é entregue, no caso ali é a mãe. Não sei se vocês repararam, mas geralmente o padre pede para que a madrinha segura. A madrinha segura, o padrinho, ou então no caso ali o padrinho segura, ou então esteja junto ali. Porque eles vão participar desse novo nascimento. E a quem cairá então a responsabilidade espiritual de todo e qualquer, podemos dizer assim, desvio espiritual que venha trilhar aquela criança, aquele jovem, aos padrinhos. Se aquela criança tiver uma visão errada do que é o domingo, porque os pais, os padrinhos não participam tanto da missa no domingo, não vai ser culpa da criança. É lógico, depois quando ela chegar a ter responsabilidades e ela entender, aí vai ser a partir desse momento a culpa dela. Mas até então, a culpa vai recair sobre os pais e padrinhos, porque não cumpriram o 4º mandamento. Se aquela criança tiver uma visão errada do que é o matrimônio, enquanto criança, a culpa não vai recair sobre ela, mas em quem teve a função de ensinar espiritualmente, através de exemplos, o que era o matrimônio. E assim com todas as realidades espirituais. Vejam, assumir a responsabilidade de padrinho é uma grande graça, porque é um caminho de santificação. Que nós, então, quando chegarmos diante de Deus, serão coisas onde Deus contará a nosso favor. Mas se caso não as cumprirmos, serão coisas que contará ao nosso desfavor. Percebem? Como dizia, o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes há grandes responsabilidades, Vocês estão recebendo um grande poder,
que é de ter autonomia sobre os seus filhos, sobre os seus afilhados. Vocês vão se tornar, a partir de hoje, o que é o padrinho? É um pai espiritual, uma mãe espiritual dessas crianças, desses jovens. Por isso, então, se é grande esta responsabilidade, a igreja, sabendo disso, a igreja então concede o mínimo necessário para que a pessoa esteja preparada espiritualmente para assim então assumir esse encargo. E o que significa estar preparado espiritualmente? Bom, quem que pode responder, vamos pegar aqui no civil, né? Quem que pode responder por uma criança? Alguém maior de idade, que já pode responder por si mesmo. Espiritualmente, quando a pessoa se torna maior de idade, não é quando atinge 18 anos, mas quando ela pode responder por ela mesma. E quando ela responde por ela mesma? No sacramento do crisma. No sacramento do crisma é que ela responde por ela mesma. Mas não somente isso, não basta ela responder por ela mesma, ela teria que ter então uma vida exemplar, para que através dos exemplos, a criança ao olhar, ela então enxergue qual é o caminho que ela deve trilhar. Caso contrário, pode correr um grande risco dela ter uma má formação espiritual, porque quem assume a responsabilidade são os pais, os padrinhos, melhor dizendo. E a quem recairá isso? Aos padrinhos, não é ao padre, não é ao catequista. Percebem a grande missão de vocês? Por isso que a gente pede, né, muitas vezes, né, existe muitas vezes algumas coisas que são coisas básicas. Por quê? Porque a gente sabe que são grandes responsabilidades. Se a gente dá um cargo que a gente sabe que pode gerar, ou tem um grande risco de gerar, uma má formação da criança, a gente está entregando aquele padrinho para a condenação. Porque a gente está dando para ele uma responsabilidade que a gente sabe que na prática vai gerar uma grande consequência. Então aqui a gente entende por que o padrinho, por exemplo, ele tem que estar vivendo uma vida correta. Por exemplo, não pode estar, sei lá, amigado. Por quê? Porque se ele estiver então nessa situação, com o tempo ele vai continuar ali vivendo daquela forma. E o que a criança vai entender? Que o matrimônio na igreja é necessário? Corre um grande risco de não entender isso, através dos padrinhos. E quem serão responsabilizados? Por acaso vai ser o padre? Vão ser os próprios padrinhos. Eles responderão por esse desvio, assim como acontece no momento civil. Mas assim também como quando o filho de vocês passa na faculdade, a gente vai e louva os pais. Nossa, muito bem, olha como você educou bem seu filho. E os pais se enchem de orgulho e de alegria. Assim também é um momento de orgulho e de alegria. Os padrinhos, quando verem que os filhos, que os seus afilhados cresceram bem na fé, e estão sendo exemplos de fé, isso é um momento de alegria, não somente aqui, mas principalmente no céu. É por isso então que a igreja concede essa grande graça, essa grande missão, que é a missão do padrinho. Então, queremos nesse dia também rezarmos a cada um de vocês, padrinhos, para que Deus lhes dê cada vez mais sabedoria, para que através das suas palavras, dos seus exemplos, de suas ações, vocês possam mostrar quem é Deus e o caminho de Deus para os seus afilhados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.